No vídeo de hoje falaremos sobre sobras de barbante, afinal, sobras são polêmicas, né? Uns amam, outros odeiam e a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Um trabalho com sobras tem que ser desvalorizado e vendido mais barato? Ou é uma peça exclusiva que pode ser vendida por um preço bem bacana? Sobras de barbante, cobrar o material ou lucro de 100%? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao teu, ao meu, ao nosso canal Guriateiras. Se tu ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Tênis Cristina, eu sou artesã responsável aqui pelo canal Guriateira. Tenho também um canal de passo a passo, que é o canal Guria Crocheteira. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e já vou começar te convidando a estar se inscrevendo aqui no canal se tu ainda não é inscrito. Se o botãozinho aqui abaixo estiver vermelho, o botãozinho que está escrito inscreva-se, clica nele e já te inscreve aqui no canal para não estar perdendo os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui para vocês e para me ajudar, né, a estar crescendo esse canal aqui também. Também vou te pedir, se tu gosta desse tipo de vídeo de crochê, gosta de crochêzinho, crochê é o teu amor, é a tua paixão, é a tua terapia, taca o dedo no like aí, taca o dedo sem dó nesse like aí, me ajuda a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. Bora lá então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês algumas sobrinhas e iniciar esse assunto que sim, traz muita discussão sim, traz polêmica sim, já vou falar das coleguinhas aí, os pontos de vista diferentes que a gente encontra aqui na plataforma. Vem comigo. Bora lá então, lindezas, é com essa imagem bonita aqui que eu vou começar a conversar com vocês sobre as nossas sobras de fio, tá? Primeiro eu quero definir com vocês o que seria sobra, tá? Sobra no dicionário significa aquilo que fica, né? Aquilo que resta depois que se tira o que é necessário. Então, se tu tem aí um cone de barbante ou um novelo, né, seja lá como for que tu compra o teu barbante aí, ou as tuas linhas, né, o teu fio de malha e o material que tu usa para trabalhar, para fazer o teu crochêzinho. Tu abre ele, utiliza aquilo que é necessário e aquilo que resta ali seria a sobra de material, né? Muita gente trabalha da seguinte forma: abre o cone, né, o novelo, logo depois utiliza para fazer, né, o que é necessário, a encomenda da cliente aí, e depois aquilo que fica é considerado sobra. Algumas colegas, como é o caso da Dani Santos, aí quem acompanha ela sabe, né? Ela tira o valor do material, do cone de barbante, do novelo, na primeira vez que ela utiliza. Então, vamos lá. Eu pego um cone de barbante novo, abro ele e utilizo um pouco de... Vou usar esse aqui como exemplo, tá? Esse aqui é um barbante rosa, tá? Que eu utilizei numa produção recente. Eu abri ele e eu utilizei para fazer uma capa para tampa do vaso, tá? Então, eu paguei R$18 aqui nesse cone de barbante e eu deveria descontar os R$18 da peça que eu fiz por encomenda. Então, eu cobraria da cliente os R$18 do cone de barbante e mais a minha mão de obra. Então, essa sobra que ficou aqui já está paga, porque eu tirei o valor total do cone nessa encomenda que eu fiz quando eu abri esse cone aqui. É assim que a Dani trabalha lá no canal dela, né? No ateliê dela, com os crochêzinhos dela, ela faz desta forma. Então, o que resta aqui nesse cone é uma sobra que já está paga. Se eu utilizar para fazer um tapete, o lucro vai ser de 100%, porque o material já está pago. Ela trabalha dessa forma. Outras colegas aqui da plataforma trabalham precificando as suas peças de acordo com o peso das suas peças, né? Então, como que elas fazem? Eu abro um cone de barbante, no caso do salmão aqui que eu abri para fazer a encomenda da cliente, tá? Eu abro um cone ou pego uma sobra, faço a peça que a cliente me pediu ou a pronta entrega que eu quero estar fazendo, peso essa peça depois de pronta. E de acordo com o peso da peça, eu calculo quanto de material eu gastei. Um exemplo, tá? Eu pago R$20 em um cone de barbante pequeno, tá? Esse aqui, no caso, de 600 gramas, R$20 eu pago aqui onde eu moro. Se eu utilizar
300 gramas desse barbante para fazer a peça, eu utilizei meio cone. Então, eu cobro R$10 de material mais a minha mão de obra. E essa sobra que eu tenho aqui fica valendo ainda R$10. Então, numa próxima produção que eu for utilizar esta sobra aqui, eu vou pesar a peça que eu produzi e aí vou cobrar os R$10 desse material aqui que foi utilizado, mais a minha mão de obra em cima disso. E aí eu quero conversar com você sobre o que seria o correto a se fazer. Na verdade, nisso eu acredito que não exista certo nem errado, tá? Porque as duas formas podem estar dando uma lucratividade muito boa aí para a artesã. O que a artesã tem que estar vendo? O que dá certo para ela. Então, o que eu te aconselho a fazer? Faz o teste. Cobra o valor total do barbante numa peça, guarda essa sobra sabendo que ela já tá paga e numa próxima produção utiliza ela daí sabendo que esse barbante já tá pago e que o teu lucro é de 100%. Pega um cone fechado ou um cone já aberto, faz a tua peça, pesa ela e vê quanto de material tu gastou. Então, no caso, um cone de 600 gramas que vocês pagam aí R$18. Como que vai estar fazendo? Tu vai pegar os R$18 que tu pagou e vai dividir por 600, que é a quantidade de gramas. Se for um cone de 700, divide por 700. E aí tu vai chegar ao preço da tua grama de barbante. Aí tu vai saber que cada grama de barbante que tu utiliza vale tanto. E aí, na hora de fazer uma peça, tu vai ver, por exemplo, eu fiz um tapete, tá? E o meu tapete ficou pesando 280 gramas. Tu vai fazer 280, que é a quantidade de gramas que tu gastou, vezes o valor da tua grama que tu achou naquela primeira continha que a gente fez. E aí, tu vai ter o valor gasto de material na peça. Depois disso, daí tu vai precificar da forma que tu achar melhor, seja vezes 3 o valor gasto, seja com a tua hora trabalhada mais o material gasto, aí tu vai ver o que vai ficar melhor pra ti, tá? Esse não é o tema do vídeo, né? A gente veio pra falar sobre sobras de fio. Então, definido isso, né, de como tá calculando aí essas sobras, se elas têm valor ou não, se tu vai dizer que aquilo ali já foi pago e é um lucro de 100%, ou se tu vai usar esse aqui, depois pesar, ver quanto barbante tem para ver quanto que tem aqui em reais, né, para as próximas produções, é uma coisa que cada uma vai ter que fazer e ver como que se sente melhor com isso. Agora eu quero falar com você sobre as peças feitas com sobras de fio. Então, para exemplificar melhor para vocês, eu peguei aqui duas peças que foram feitas com sobras de barbante para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Os prós e os contras das pecinhas feitas com sobras e aí tu decidir aí qual é o teu ponto de vista, qual é a tua opinião a respeito. A primeira peça que eu quero mostrar para vocês é esse tapete aqui que eu fiz com ponto chevron fantasia, tá? Tem vlog dele aqui no canal, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo de sugestão pra ti ir lá assistir, tá? O vlogzinho onde eu fiz ele, lá eu deixei todas as informações da videoaula, quanto de material eu gastei, tudo certinho lá pra vocês, tá? É uma pecinha feita com sobras, ficou bem colorida, tá? E aí eu vou exemplificar pra vocês alguns pontos positivos de se trabalhar com sobras de barbante, tá? Tem cliente, gente, que gosta muito de peça colorida, tá? Aí eu vejo muitas artesãs falar, né, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, que as suas clientes não gostam de trabalhos feitos com sobra de fio, né? Que a sobra de fio, as clientes não gostam das peças coloridas, assim, muito carnaval, né? Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos, tá? Primeiro, não existe um lugar no mundo onde não tenha nenhuma cliente que não goste de trabalho de crochê colorido. Esse lugar não existe, tá? O que acontece? Para a pessoa que fala que não existe pessoa que goste de trabalho de sobra, de trabalho colorido, essa pessoa ainda não encontrou a cliente certa para esse tipo de trabalho. Porque em todo lugar tem uma pessoa que nem a guria aqui, que gosta de uma peça colorida, que gosta desse trabalho com sobrinhas de fio, certo? Então, o que acontece? Tu ainda não encontrou essa cliente. É isso que tá faltando para que tu consiga vender esse tipo de peça. Depois, outra coisa. O trabalho feito com sobras, nem sempre ele precisa levar todas as cores que tu tem disponível aí no teu ateliê, todas as sobrinhas que tu tem. Tu
pode estar fazendo uma seleção de cores para estar fazendo uma peça, como é o caso dessa outra peça que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu peguei tons de rosa e sobras de mesclado e fiz essa peça aqui. Também tem vlog aqui no canal, eu também vou deixar no final desse vídeo aqui pra te ir lá assistir, tá? Então eu fiz um tapete bem grande, ó, colorido, feito com sobras. Mas como que eu organizei? Eu peguei uma sobra de salmão, de rosa pink, alguns mesclados que eu vi que daria certo aqui e montei essa peça. Então tu pode sim trabalhar com sobras de fio, pegando vários tons da mesma cor, como tons de rosa, tons de azul, tons de verde, e montar uma peça com os tons da mesma cor, fazendo um degradê ou um degradê reverso, né, como tu achar melhor, ou alterando a colocação das cores dessa forma, mas usando a mesma paleta de cores, porém em tons diferentes. Dá super certo, gente, fazer, tá? Tu vai conseguir vender, sim. Agora o pessoal que gosta de bagunçar as sobrinhas e fazer aquelas peças bem carnaval mesmo, botar o verde com laranja, com amarelo, com roxo, com preto, também dá certo, gente. É só tu montar uma peça e encontrar a cliente certa para essa peça aqui. Então, a sobra de fio, ela pode te dar aí a vantagem de fazer uma peça exclusiva. Porque no caso, se eu pegar esse verde aqui, esse verde, e montar um tapete com essas três cores aqui, eu vou ter uma combinação exclusiva. Porque mesmo que eu compre um verde bandeira, um verde abacate e um verde neon, para tentar reproduzir a mesma peça, a gente sabe que de um lote para outro tem variação no tom da cor. Então, o verde bandeira pode não vir nesse mesmo tom, o verde abacate não vir nesse mesmo tom e o verde neon não vir nesse mesmo tom. E quando eu montar essa peça, vai ser as mesmas cores, porém em tons diferentes. O que vai fazer aí uma outra peça exclusiva. Tu não vai conseguir fazer exatamente a mesma peça. Até porque o crochê não é uma coisa feita por uma máquina. É uma coisa feita num processo artesanal. E isso faz com que cada peça saia diferente uma da outra. Às vezes pequenas diferenças, às vezes grandes diferenças, mas sempre tem uma diferença. Então, com isso, o que eu quero falar para vocês? Que trabalhar com sobrinhas de barbante pode ser muito libertador, mas também pode ser muito desafiador. No caso das pessoas que têm problema aí de alguns toques, assim, né, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo. São aquelas pessoas que têm dificuldade em cores misturadas, porque para elas parecem bagunçadas, em iniciar a carreira com uma cor e não conseguir finalizar a carreira com a mesma cor. E tudo isso, gente, pode ser trabalhado, mesmo utilizando sobrinhas, tá? Tu pode fazer um modelo assim, ó, onde tu coloca todas as cores, porém tu pode colocar uma lógica nessas cores, que é colocar uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura. Isso vai te ajudar a estar fazendo esse tipo de peça aqui de uma forma mais tranquila. Tu pode buscar peças onde tu consiga iniciar e finalizar a carreira com a mesma cor, deixando assim tudo mais organizado, mesmo feito com sobrinhas de fio. E também tem uma parte que não é tão positiva assim de trabalhar com as sobras, né? Que é a questão dos arremates. Para mim, os arremates é o único ponto negativo de trabalhar com sobras de fio. Por quê? Para trabalhar com sobrinhas, tu vai ter que fazer muito arremate. E a gente sabe que o arremate, aí tem gente que não gosta muito de fazer, mas eu vou te dar uma dica aí para facilitar nessa hora para ti, tá? O trabalho com as sobrinhas, como tu vai ter muita troca de cor, consequentemente tu vai ter muito arremate. O conselho que eu te dou quando tu for trabalhar com sobras é, terminou de usar aquela cor ali, já arremata ela. Não vai deixar aquele monte de fio solto para arrematar no final. Como que eu faço? Eu termino de utilizar uma cor, eu corto, escondo ela por alguns pontos e venho trabalhando com a próxima cor em cima dela. No final vai ficar aquelas sobras de fio, mas eu sei que é só cortar, botar um pinguinho de cola e tá tudo certo, já tá arrematado.
O ruim é tu deixar pro final as amarrações, a parte de esconder os fios por alguns pontos, para depois botar uma colinha se tu bota, né? E cortar o excesso. Aí fica mais trabalhoso. Mas se durante a confecção tu já for escondendo esse fio por alguns pontos, eu acredito que vai te facilitar muito no final da peça a hora dos arremates. Então, esse é o ponto de vista que eu queria passar para vocês sobre a produção de peças. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a venda dessas peças feitas com sobras de fio. Gente, o termo tapete feito com sobras, ele é utilizado entre nós artesãs, tá? Ele não é um termo que tem que ser passado para cliente. Da mesma forma que tapete econômico não é um nome que a gente tem que passar para cliente, é um nome utilizado entre nós, artesãs. Por quê? Porque isso são nomes, são palavras que vão desvalorizar o nosso trabalho. E às vezes a desvalorização do nosso trabalho não vem só na hora de precificar a nossa peça, vem também na hora de apresentar essa peça para cliente. E eu vejo que muitas artesãs têm essa dificuldade na hora de apresentar a peça para cliente, porque já tem ali enraizado dentro dela que uma peça feita com sobras é uma peça que tem que ser vendida mais barata. Mas por ser uma peça exclusiva e por ter essa dificuldade um pouco maior na hora dos arremates, também poderia ser uma peça que deveria ser cobrado um preço um pouco mais alto, vocês não acham? Porque tu vai ter um pouco mais de trabalho, vai ser uma peça exclusiva e tudo que é exclusivo é mais caro. Então, na hora de estar apresentando para tua cliente, tu é que vai escolher qual a forma que tu vai apresentar. Mas eu te aconselho a nunca usar esse termo de tapete feito com sobras, tapete de sobrinhas, porque isso desvaloriza a tua peça. Então, na hora de apresentar para tua cliente, faz aí a escolha, opte por apresentar para ela uma peça exclusiva, uma peça bonita, bem feita, que tu valoriza, que tu acredita que tem um preço a ser cobrado por aquele trabalho a mais que foi fazer os arremates. É dessa forma que tu vai apresentar para tua cliente, não como tapete de sobras. E com isso eu acredito sim que tu vai estar conseguindo aí vender as tuas pecinhas feitas com sobras de fio de uma forma mais fácil, mais tranquila e mais lucrativa para ti. Espero que o vídeo tenha ajudado, espero o teu comentário dizendo qual a tua opinião, se tu gosta, se não gosta do tapetinho com sobras, qual o outro ponto positivo, qual o outro ponto negativo que tu vê nesses tapetinhos feitos com sobras aí. Desejo que tu faça os teus tapetes de sobras, as tuas peças com sobrinhas de fio, porque é muito bacana fazer, gente. Essas combinações de cores trazem muita alegria para a vida da gente, é muito satisfatório ver uma peça feita com sobrinhas finalizadas, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!